Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula falamos sobre análise combinatória. Dentro de análise combinatória, falamos sobre o princípio da casa dos pombos, que é um princípio muito legal, bem tranquilo e que, de maneira correta, se você aprender de maneira correta, você acerta todas as questões, porque é tranquilidade. Cara, tranquilidade mesmo. Eu acho, pelo menos, que é tranquilidade e nós iremos, nesse momento, iniciar a explicação para você, ok? Coloco aí na sua tela, análise combinatória, e nós estamos aqui, ó, no princípio da casa dos pombos. Se N pombos devem se abrigar em M de Maria casas, e se o número de pombos for maior que o número de casas, então, pelo menos uma casa irá conter mais do que um pombo. A ideia é essa aqui, ó. Quer ver? Eu tenho pombos e eu tenho algumas casas à disposição. Evidentemente que o número de casas varia de questão para questão, certo? E agora você verá, então, o que está acontecendo. Suponha que eu tenha um único pombo, certo? Ó, eu tenho aqui um único pombo e esse pombo vai se abrigar nessas casas. Beleza. Se eu tenho um único pombo, esse pombo pode vir para cá, ou ele pode vir para cá, ou ele pode vir aqui, ou ele pode vir aqui. Beleza. Entenda, ele vai ocupar uma única casa, o que significa dizer que as demais casas ficam vazias, né? Professor, interessante, né, esse nome. Por que o pessoal chama princípio da casa dos pombos? Porque pombos são imprevisíveis. Pombos são aleatórios, nós não sabemos o que esperar deles. O pombo pode fazer qualquer coisa, ou seja, é um evento totalmente aleatório. Não dá para você prever o que o pombo fará. Por isso que o nome é princípio da casa dos pombos. Porque você tem que se acostumar a lidar com aquilo que é imprevisível. Aquilo que você não tem como adivinhar o que vai acontecer. Por exemplo, ó, esse pombo vai se abrigar em uma dessas casas. Qual casa que ele vai? Não sei. Por que não sei? Porque o pombo é imprevisível. Eu não tenho como adivinhar para qual casa ele vai, porque os pombos são bichos totalmente imprevisíveis. Agora, se fossem 2 pombos, eu também teria casas sobrando, concorda comigo? Porque se eu tenho 2 pombos, agora eles virão para essas casas aqui. Mas eu tenho um detalhe. O normal, o que geralmente as pessoas pensam é o seguinte: ah, legal, 2 pombos. De repente, um pombo vem para cá e o outro pombo vem para cá. Pode ser assim? Pode ser assim. Mas também pode ser assim, ó. Os 2 pombos ficarem na mesma casa. Ô, Johnny, mas não faz sentido, né? Se tem 4 casas, os 2 pombos vão para casas diferentes. Lembre-se que são pombos e pombos são imprevisíveis. Não dá para saber o que eles vão fazer. Daqui a pouco esses pombos resolvem ficar na mesma casa, ainda que tenham casas sobrando. Não pense igual um ser humano, porque nós estamos falando de quem? Dos pombos. O pombo não está preocupado se tem casinha vazia. Pode ser que cada um fique numa casa, pode, mas também pode ser que eles fiquem juntos. Pô, que esses pombos são otários. Pois é, mas são pombos, né, cara? É assim que funciona. Eles são imprevisíveis e também pode acontecer que eles fiquem na mesma casa. Pode ser que um pombo fique aqui, o outro pombo fica aqui, pode ser que fiquem assim, pode ser que um pombo fique aqui, o outro fique aqui, mas também pode ser que fiquem os 2 nessa casa, pode ser que fiquem os 2 nessa casa, e assim por diante. Lembre e acostume, quando nós falamos de princípio da casa dos pombos, eles são totalmente imprevisíveis. Agora, se fossem 3 pombos, eu ainda tenho menos pombos do que casas. Muito bem. Aí você pensaria, bem, uma possibilidade, um pombo vem aqui, o outro pombo vem aqui, o outro pombo vem aqui. Verdade, realmente, é uma possibilidade. Agora, não descarte essa aqui, ó. Um pombo vem aqui, o outro pombo vem aqui, o outro pombo vem aqui.
É uma possibilidade. Lembre, os pombos são imprevisíveis e nós não temos como prever o que eles farão. Pode ser que os tontos dos pombos fiquem todos na mesma casa. É uma hipótese que para os pombos ela é válida. Pode ser que fiquem 2 pombos em uma casa e o outro fique sozinho. É também uma possibilidade. Todas elas nós devemos computar. Beleza. E se forem 4 pombos, Johnny? Bem, se forem 4 pombos, o número de pombos é igual ao número de casas. Aqui tome cuidado. Eu poderia enganá-los, ou não todos, mas eu poderia enganar algumas pessoas facilmente assim. Se eu tenho 4 casas e tenho 4 pombos, posso afirmar que não sobrará casa vazia. É incrível, cara. Muita gente cairia nessa. Eu vou lá e digo assim, ó, tem 4 casas e tem 4 pombos. Nesse contexto, podemos afirmar, não sobrará nenhuma casa vazia. Aí o cara pensa assim, verdade, porque cada pombo vai numa casinha, aí ele marca certo e está errado. Nós não podemos afirmar isso, porque os pombos são o quê? Imprevisíveis. E se os pombos são imprevisíveis, como é que eu vou ter certeza que cada um vai para uma casinha? Vai que esses pombos malucos se juntam todos na mesma casa. É uma hipótese. Eles são malucos, são pombo. Pode ser que eles se juntem tudo na mesma casa. Pode acontecer isso aqui, ó. 1, 2, os 4 pombos na mesma casa. Para nós não faz sentido, mas eles são pombos, pode acontecer. Pode ser que fique assim, 2 numa casa, 2 na outra. Pode ser que fiquem 3 numa casa, 1 pombo na outra. E claro, também pode ser que fique 1 pombo em cada casa. O que nós não podemos fazer é afirmar nada. Eu não posso ter certeza pela imprevisibilidade dos pombos. A situação que eu quero que você aprenda é a que vem agora. 5 pombos. Por que 5 pombos? Porque o princípio da casa dos pombos, ele trabalha com a hipótese, e eu acho que você percebeu, de que eu tenho mais pombos do que casas. O princípio da casa dos pombos só se aplica, ele só será válido quando nós estivermos nessa situação aqui, ó. Quando nós tivermos mais pombos do que casas. E vou te explicar por que que isso acontece. Mais pombos do que casas. Como você já percebeu, os pombos são totalmente imprevisíveis. Nós não temos como saber ou adivinhar para onde eles vão. Portanto, se eu tenho menos pombos do que casas, ou se o número de pombos é igual ao número de casas, eu não posso afirmar nada, eu não consigo tirar nenhuma conclusão. Porque, afinal, e eu vou repetir várias e várias vezes, os pombos são o quê? Imprevisíveis. Se eu tenho menos pombos, eu tenho casinhas que estão sobrando, ou se eu tenho a mesma quantidade, nada eu posso afirmar. Agora, se eu tiver mais pombos do que casas, ainda que eles sejam imprevisíveis, eu consigo tirar uma conclusão. Essa é a graça. Apesar da imprevisibilidade, apesar de ser totalmente aleatório, eu consigo tirar uma conclusão quando eu tenho mais pombos do que casas disponíveis. Porque você pense só, se eu tiver 5 pombos e eu tenho 4 casinhas, eles são totalmente imprevisíveis, tudo certo, mas eu consigo ter uma certeza. Uma dessas casas, pelo menos uma delas, terá 2 pombos. Não tem como ser diferente. Porque você veja só, ainda que nós tentássemos separá-los, ainda que eu tentasse colocar um pombo em cada casa, o 5º pombo vai ter que ir para uma casa que já está ocupada. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pombos. Tá, o último pombo vai para onde? Se ele vier aqui, 2 pombos na mesma casa. Se ele vier aqui, 2 pombos na mesma casa. Se ele vier para cá, 2 pombos na mesma casa. E se ele vier para cá, 2 pombos na mesma casa. Uma casinha terá pelo menos 2 pombos. Uma casinha
terá pelo menos 2 pombos. Isso é um fato. Isso com certeza irá acontecer. Agora, como assim pelo menos 2? Não são 2, pelo menos 2. Lembre que os pombos são imprevisíveis. Pode acontecer que eles se juntem todos na mesma casa. Pode acontecer isso aqui, ó. Eles resolvem ficar todos os pombos juntos. 5 pombos, todos na mesma casa. Veja, é uma possibilidade. Então, eu não consigo saber quantos pombos estarão juntos. O que eu consigo dizer é, como eu tenho mais pombos, ainda que eu tente separá-los, mesmo tentando separá-los, o último pombo terá que ocupar uma casa que já estava ocupada. E aí eu terei 2 pombos na mesma casinha. Essa é a conclusão que garante o princípio da casa dos pombos. Quando eu tenho mais pombos do que casas, pelo menos uma casinha terá pelo menos 2 pombos. Para simplificar, uma casa terá, com certeza, pelo menos 2 pombos. Agora você entende a linguagem que eu usei aqui, ó. Se N pombos devem se abrigar em M casas, e se o número de pombos é maior que o número de casas, então pelo menos uma casa conterá mais de um pombo. E aí você veja novamente por que pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. Porque como os pombos são imprevisíveis, pode acontecer isso aqui, ó. 2, 2, 1 aqui. Eu tenho 2 casas e cada uma delas tem 2 pombos. É uma possibilidade. Mas o que eu garanto é imprevisível. O que eu garanto é que, na pior hipótese, separando os 4 primeiros, no último, uma casinha terá 2 pombos. E aí agora, para que você possa ficar mais treinado, eu vou te mostrar uma série de exemplos de como isso aparece em prova. Porque não cai assim na prova, tá? É importante que você saiba disso. Johnny, cai assim na prova? Não, senhor. Não é assim que cai em prova. E como cai em prova esse princípio? Vem comigo. Quando nós falamos em questão de prova, as questões são desse jeito aqui, ó. Normalmente elas envolvem pessoas com os dias da semana. Por exemplo, se eu digo assim para você, em um grupo com 8 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias da semana? Quando você se deparar com uma questão como essa, se um dia você se deparar com uma questão como essa, eu quero que você trate as pessoas como sendo pombos, ok? Pessoas não são pombos, eu sei, mas para esse modelo de questão, você tratará as pessoas como sendo imprevisíveis, como sendo pombos. E os dias da semana como sendo casas. Significa dizer que nesse exemplo aqui, nós temos 8 pombos, eu tenho 8 pessoas para distribuir em 7 casas. Qual é a ideia que nós temos aqui nessa questão? A ideia é bem simplesinha. Cada pessoa, se você analisar com calma, cada pessoa nasceu em um dia da semana. Algumas pessoas nasceram domingo, era um domingo o dia que ela nasceu. Outras nasceram numa segunda, outras numa terça, outras na quarta, outras na quinta, alguns nasceram na sexta e outros nasceram no sábado. Independentemente do ano que você nasceu, independentemente do mês que você nasceu, todo mundo nasceu de domingo a sábado. Não tem outro jeito. Portanto, quando eu olho uma pessoa, se eu pensar que dia da semana essa pessoa nasceu, eu vou distribuí-la em alguma casinha. Ou eu coloco na casinha domingo, ou eu coloco na casinha sábado e assim por diante. Por isso que nós vamos dizer que eu tenho 8 pombos para distribuir em 7 casas. Agora você pense bem, eu farei para você aqui 7 casas consecutivamente. Tentarei fazer o mais reto possível, evidentemente, e aí depois nós vamos ajustando. Eu colocarei a casinha domingo, a casinha segunda, a casinha terça, a casinha quarta, a casinha quinta, a casinha sexta e a casinha sábado. Pronto. Então eu tenho aqui. Algumas pessoas nasceram domingo,
outras pessoas nasceram segunda, algumas nasceram numa terça-feira, outras nasceram na quarta-feira, outras nasceram na quinta, ainda existe um pessoal que nasceu na sexta e outros que nasceram no sábado. Beleza. Agora pense, eu tenho 8 pessoas. Vamos supor que eu tente distribuí-las. A primeira pessoa eu falo que nasceu domingo. A segunda pessoa eu falo que nasceu segunda, a terceira pessoa nasceu na terça, a quarta pessoa nasceu era sábado, a quinta nasceu era quinta, a sexta nasceu era sexta, a sétima pessoa nasceu no sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tentei distribuí-las, mas ainda falta uma pessoa. Onde eu colocar, já tem alguém. Se eu colocar aqui a 8ª pessoa, 2 pessoas nasceram domingo. Se eu puser nessa posição, 2 pessoas nasceram segunda. Se eu puser nessa posição, 2 pessoas nasceram na terça, e assim por diante. Perceba que nessa situação, obrigatoriamente, eu vou ter 2 pessoas que nasceram no mesmo dia da semana. É inevitável que isso aconteça. Agora, como é um processo totalmente aleatório, como é um processo totalmente imprevisível, eu não posso dizer 2 pessoas nasceram no mesmo dia. Eu tenho que dizer pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia. Porque nada impede que mais pessoas repitam o dia. Eu tentei dividi-las uma por uma. Eu tentei fazer a divisão uma pessoa por casinha. Mas nada impede que aconteça, por exemplo, isso aqui, ó, de eu ter 3 pessoas no mesmo dia. Ó. Nada impede. 3 pessoas nasceram domingo. Lembre que eu trato como sendo pombos, e pombos são imprevisíveis. Não há impedimento para que eu tenha 3 elementos aqui. Por isso que eu não posso dizer 2. Eu tenho que dizer essa frase aqui, ó. Pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia. Pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Eu não posso dizer 2, eu tenho que dizer pelo menos 2 nasceram no mesmo dia da semana. E aí, qual é o problema desse tipo de questão? É que o autor começa a apelar com você. Ele começa a colocar muitas pessoas. Ele coloca 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. E aí ele pede assim, o que podemos afirmar sobre 40 pessoas em relação aos dias da semana? Porque 8 é moleza. Tá, 8 pessoas. São 7 dias da semana. Uma vai sobrar, é claro. Essa que sobra, eu vou ter que repetir o dia. E aí vai ter 2 pessoas no mesmo dia. Não é um pensamento complicado. Agora, e se forem 12 pessoas? E se forem 35 pessoas? O que eu posso afirmar em relação aos dias da semana? E para isso, existe uma técnica. A técnica é bem tranquila e usa uma divisão pura e simples. E eu quero que você aprenda isso a partir de agora. Eu farei vários exemplos consecutivos. E nesses exemplos que eu farei, você entenderá, depois de vê-los todos, né? Você entenderá o processo. Tenha calma agora e vá acompanhando um por um comigo. O próximo exemplo que eu trago é esse aqui, ó. Em um grupo de 14 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias da semana? E aí eu aumentei o número de pessoas, são 14 pessoas, 14 pombos. E são os mesmos dias da semana, são os mesmos 7 dias da semana. O que eu posso afirmar em relação a isso? E a técnica agora, ela é a seguinte. Você vai pegar para mim, a técnica, ela é basicamente a seguinte. Você vai pegar para nós o número de pombos e você vai dividir pelo número de casas. Você pegará para nós o número de pombos e você vai dividir pelo número de casas que nós temos aqui. E agora, a partir do resultado, nós tiraremos a conclusão. Aí aqui, ó,
nós vamos ter um resto. Esse resto aqui, ele vai definir a nossa resposta. E aqui nós temos um quociente, que é o resultado da nossa divisão. O que é que você faz a priori na montagem? Então, veja só. São 14 pombos para dividir pelos dias da semana, que são 7. Então, você pega 14 pombos dividido por 7 dias da semana. Beleza. Cabe 2 vezes. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 14 sobra 0. Beleza. Agora nós vamos, então, para a conclusão do nosso resultado. Quanto ao resto, nós temos apenas 2 possibilidades. Eu quero que você considere apenas 2 possibilidades em relação ao resto. Ou sobra 0, ou sobra diferente de 0. Não importa quanto, o que importa é que é diferente de 0. Se sobrar 0, a conclusão será 1. Se sobrar qualquer número diferente de 0, a conclusão será outra. Veja, nesse caso, sobrou 0. Muito bem. Qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que pelo menos 2 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Sobrou 0, a resposta que você usa é exatamente o quociente que você encontrou. Pelo menos 2 pessoas, eu já farei mais exemplos e você entenderá o processo. Pelo menos 2 pessoas, esse 2 é o quociente que você encontrou. Nasceram no mesmo dia da semana. No próximo exemplo, você verá que, apesar de dar 2, a resposta ficará um pouco diferente. Nasceram no mesmo dia da semana. Nasceram no mesmo dia da semana. Beleza, prof. Por enquanto, entendi o que você falou. Então, tá bom. Agora, eu quero que você pegue essa mesma técnica e você aplique ela no próximo exemplo que eu trouxe para você. Quem que é o próximo exemplo que eu trouxe? É esse aqui. Em um grupo com 15 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias da semana? E aí você vê que eu trouxe para nós 15 pessoas, são 15 pombos, para distribuir pelos dias da semana, que são 7. Aí você vai lá, pega 15, são 15 pombos, e você divide por 7 casas, que são os dias da semana. Cabe 2 vezes, 2 vezes 7 é 14, 15 menos 14 sobra 1 unidade. Beleza. Perceba que o resto é diferente de 0. Qual é a conclusão que nós chegamos agora? Pelo menos, sempre pelo menos, e agora que vem o segredo importante. 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas, nasceram no mesmo dia da semana. Nasceram no mesmo dia da semana. Prof, por que é que nesse caso você aumentou? Nasceram no mesmo dia da semana. Por que é que nesse caso você aumentou? Porque deu 2 o resultado. Ó, prof, aqui deu 2 o resultado. Só que quando você foi escrever a resposta, você colocou 3. Por que você aumentou? Porque o resto não deu 0. O resto deu diferente de 0. Quando o resto der diferente de 0, você aumenta 1 unidade. Para você entender esse processo, e essa aula é para isso, é para você aprender a fazer e entender o porquê do processo. Eu vou desenhar para você aqui. Você não precisa desenhar, é claro, mas para você visualizar o que está acontecendo. Quer ver? Quando eu tenho 14 pessoas, exemplo anterior, eu tinha 14 pessoas para distribuir pelos dias da semana. Muito bem. Eu colocarei aqui, ó, segunda, aliás, domingo primeiro, né? Eu colocarei domingo, aí eu colocarei segunda, aí eu colocarei terça, aí eu colocarei quarta,
colocarei quinta, colocarei sexta e colocarei sábado. São as 7 casas que nós temos. Como são 14 pessoas, eu posso fazer assim. 2 pessoas aqui, 2 pessoas aqui, 2 pessoas aqui, 2 pessoas aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Perceba que eu consegui dividir 14 pessoas, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, são 14, e cada dia ficou com 2. Então eu tenho pelo menos 2 pessoas no mesmo dia. E por que pelo menos? Porque como as pessoas são imprevisíveis, os pombos são imprevisíveis, essa é uma tentativa que eu fiz de fazer uma divisão igual. Agora, nada impede que aconteça isso aqui. 3 pessoas domingo, por exemplo. Aí eu teria mais do que 2 pessoas no mesmo dia. 3 pessoas no mesmo domingo. É uma possibilidade porque é imprevisível. Agora, o que eu posso garantir é, como eu tenho 7 dias e são 14 pessoas, na melhor hipótese, na melhor divisão possível, na divisão mais igual possível, vai ter 2 por dia. Beleza. Agora veja só, por que nesse caso, 15 pessoas, já aumentou para 3 aqui? Ó? Porque você pense bem, eu coloco lá domingo, aí eu coloco segunda, não vai caber assim, né? Folgadão assim não vai caber. Deixa eu começar aqui, ó. Eu coloco domingo, aí eu coloco segunda, aí eu coloco terça, eu coloco quarta, eu coloco quinta, eu coloco sexta, eu coloco sábado. Beleza. Por mais que eu tente fazer uma divisão igual, por mais que eu tente colocar menos pessoas por dia, eu coloco 2, coloco 2, coloco 2, coloco 2, coloco 2, coloco 2. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais 2 é 10, mais 2 é 12, mais 2 é 14. Já foram 14 pessoas. Falta uma, porque são 15. Onde eu coloco essa outra? Onde eu colocar, se eu puser domingo, vai ter 3 aqui. Se eu colocar segunda, terá 3 pessoas aqui. Se eu colocar terça, terá 3 pessoas aqui. Essa pessoa a mais, porque agora são 15, ela vai fazer com que um desses dias tenha 3 pessoas. Por isso que eu digo pelo menos 3. Agora tome cuidado. Olhe para esse exemplo. Em um grupo com 16 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias da semana? Aí você agora tem uma técnica. 16 pessoas são 16 pombos. Eu tenho que dividir pelos dias da semana, que são as nossas casas. Legal. Então eu pego 16 e eu divido por 7 dias da semana. Cabe 2 vezes. 2 vezes 7 é 14, 16 menos 14 sobra 2. Legal. Aqui deu 2 o resultado. Qual é a conclusão que você chega? Pelo menos 3 pessoas, e eu já explico por que 3 e não 4, pelo menos 3 pessoas nasceram no mesmo dia. Eu vou colocar reticências aqui, porque agora é o mesmo blá 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 de antes, né? 3 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Prof, você deu 2 e você colocou 3 aqui. Eu achei que ia ser 4. Não. Sabe por que não? Porque a regra é a seguinte. A regra é essa aqui, ó. Se o resto for 0, o número que deu no quociente é o mesmo número que você usa no resultado. Fechou? O resto foi 0, o número que deu no quociente é o mesmo número que você usa na resposta. Legal. Se o resto for qualquer número diferente de 0, você sempre aumenta uma unidade. Deu 2, você coloca 3. Deu 2, você coloca 3. É que eu achei, professor, que como sobrou 2, você ia aumentar 2. Não, não é assim. Sobrou 2, aumenta uma unidade.
Se sobrar 3, aumenta 1 unidade. Se sobrar 4, aumenta 1 unidade. Se sobrar 5, aumenta 1 unidade. Sobrou 6, aumenta 1 unidade. Você, no máximo, aumenta 1 unidade. Vamos de novo. Sobrou 0, não aumenta nada. Sobrou qualquer quantidade diferente de 0, aumenta 1 unidade. Não importa quanto que sobrou, aumenta 1 unidade. Fechou? Vejamos mais um exemplo agora. Deixa eu ver esse aqui. Em um grupo com 21 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias da semana? Eu tenho agora 21 pessoas e eu tenho que distribuí-la pelas casas correspondentes aos dias da semana. Eu pego 21 pombos e eu vou dividir por 7 dias da semana. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, sobrou 0. Opa, sobrou 0. Então, o mesmo número que deu aqui é o número que você usa na resposta. Eu vou dizer pelo menos 3 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Como o resto foi 0, o número que você usa no quociente é exatamente o número que você usa na resposta é exatamente o número que deu aqui no quociente. Ah, beleza, entendi, prof. O resto foi 0, então não aumenta nada. É o mesmo número que usa aqui. Beleza. Agora vejamos outro exemplo. Em um grupo com 32 pessoas, o que podemos afirmar em relação... Ah, aqui já muda. Aqui já é em relação aos dias do mês, aí eu falarei numa outra aula, e aí aqui eu encerro, então, o seguinte princípio. Para que você possa estabelecer relações usando o princípio da casa dos pombos, em questões que falem sobre pessoas e dias da semana, você pegará o número de pessoas e dividirá pelo número de dias da semana, que é 7. Se o resto for 0, na resposta você usará exatamente o número que você encontrou na divisão. Se o resto for qualquer número maior do que 0, não importa qual, você usará na resposta uma unidade a mais do que aquele número que você encontrou na divisão. É importante que você veja os exemplos que eu resolvi, né? Até voltarei aqui como forma de revisão e aí eu avanço. 14 pessoas para dividir em 7 dias da semana. Deu 2 a divisão, sobrou 0. Sobrou 0, o próprio 2 é o que eu uso aqui na resposta. Beleza. Agora eu tenho 15 pessoas para dividir nos dias da semana. Pega 15 e divide por 7 dias. Sobrou uma unidade. Não importa qual é o número, mas é maior do que 0. Então você pega o quociente, aumenta uma unidade. Por isso que eu usei 3 aqui na resposta e sempre começando por pelo menos. 16 pessoas para dividir em 7 dias da semana. Eu pego 16 e divido por 7. O quociente deu 2 e o resto é maior do que 0. Não importa quanto, o resto é maior do que 0. Se o resto é maior do que 0, você aumenta uma unidade. Por isso que eu peguei 2 mais 1, 3 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Ah, mas aumentou agora. Agora foi 21 pessoas. Beleza. Você pega 21, divide por 7. Ah, o resto foi 0. Opa, se o resto é 0, o mesmo número que você encontrou aqui é o valor que você usa na resposta. É assim que você responde questões que versam sobre o princípio da casa dos pombos, quando o autor faz relações entre pessoas e dias da semana. Por enquanto era isso, essa aula eu encerro por aqui, ela ficou já um pouco longa. Na próxima aula eu explico a você como que você estabelece relações entre pessoas e dias do mês, e dias do mês. Depois, pessoas e dias do ano. E depois, objetos também com relação a casas aleatórias. Fechou? Por enquanto era isso, eu encerro por aqui. Foi um grande prazer. Valeu!